Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho deste sábado, dia 22 de fevereiro. Hoje a igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro. Que São Pedro, primeiro Papa, interceda por nós, pela nossa igreja, pelo nosso caminho espiritual. Invoquemos a presença de Deus e que Ele nos ilumine para ouvirmos a sua voz nesse Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, então, nós celebramos essa festa da Cátedra, a cadeira de São Pedro. Lá na Basílica de São Pedro, sobre o altar principal, tem uma cadeira que, segundo a tradição, foi utilizada por São Pedro. E essa cadeira é um símbolo da missão que Cristo confiou a Pedro e, consequentemente, à igreja. Então, mais do que um objeto, ou mais do que o martírio de São Pedro, como nós celebramos no dia 29 de junho, hoje nós celebramos a missão que Cristo confiou a Pedro e, consequentemente, aos seus sucessores. E o Evangelho de hoje, depois que Pedro professa a sua fé, nos ajuda a compreender qual é a missão que Cristo confiou a ele. Primeiro, Jesus diz que ele é Pedro. Antes ele se chamava Simão. E Jesus impõe esse nome de Pedro, que significa rocha, pedra, para dizer que a fé de Pedro seria o alicerce. Esta rocha firme seria o que sustentaria a igreja que Jesus estava construindo. Então, a fé, essa confissão que Pedro faz da sua confiança que Jesus é o Messias, é o Filho do Deus Altíssimo, é o que vai sustentar a igreja. E é o que tem sustentado a igreja nesses 2000 anos de história. E que nos ajuda a entender que a igreja fundada por Jesus não é uma instituição humana, mas é uma realidade divina. Eu sempre digo, se a igreja fosse simplesmente humana, nós já teríamos acabado com ela, porque tantos são os nossos pecados, tantas são as nossas falhas. Se ela fosse uma organização puramente humana, ela com certeza não existiria mais. Mas ela é de Deus e foi alicerçada sobre Pedro. E hoje Jesus dá a ele o poder das chaves. As chaves no Antigo Testamento significavam a autoridade. Quem tinha a chave do palácio real tinha autoridade naquele palácio. Ou seja, Jesus confere a Pedro, como o pastor da igreja, esta autoridade de ligar e desligar, de dizer aquilo que é válido e aquilo que não é válido, aquilo que é certo e aquilo que não é certo. E por isso a igreja
recebeu esse poder de interpretar a palavra de Deus, de elaborar as normas sobre a moral, sobre os costumes, sobre liturgia, sobre a nossa fé, e tudo isso na pessoa de Pedro, na pessoa do Papa, que é para nós Pedro. Por isso, a missão que Cristo confiou a Pedro lá há 2000 anos, hoje confia a Francisco. E a festa de hoje é uma festa para nós recordarmos que o Papa tem essa missão espiritual dada pelo próprio Jesus. E como a figura do Papa é importante para nós como ponto de união. Como dói o meu coração quando eu ouço tantas críticas, tantos ataques ao Papa, porque se vê o Papa apenas como um chefe político. E se perde essa dimensão espiritual, dessa missão de ser aquele que guarda o depósito da fé, a verdade que Cristo confiou à sua igreja, que tem essa autoridade para ligar e desligar. E quanto o Papa é conduzido pelo Espírito Santo. Tem gente que quer ser mais católica do que o Papa e se vê no direito de dizer que ele está errado, que não é assim, que não é o verdadeiro Papa, que é o impostor. Quantos absurdos nós ouvimos, né? Mas nós que somos católicos temos o dever de confiar no Papa, de rezar pelo Papa. Nós temos acompanhado nos últimos tempos como a saúde dele está debilitada, então nosso dever de rezar por ele, que o Espírito Santo continue conduzindo e que ele seja esse ponto de unidade da igreja, que está espalhada no mundo todo, em tantas raças, tantas línguas, tantas culturas diferentes, mas reunida debaixo de um mesmo pastor. Senhor, nós hoje queremos rezar pelo Papa, pela missão que o Senhor confiou a ele e pedir que as tuas luzes sempre o conduzam e iluminem, para que a igreja possa continuar guardando a fé e sendo um testemunho da vossa vontade nesse mundo. E que desça sobre você, sobre sua família, pela intercessão de São Pedro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deixa aí o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, compartilhe essa mensagem e fique sempre com Deus.